Assembleia de Deus. Harmonia.
Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mas não vai me afastar do meu Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Meu passado, ou tratar-me com ódio, rancor. Pode alguém publicar meus pecados, só não vai me afastar do Senhor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Amém. Ele não dorme nem dormitará, aos fracos dá poder, os que esperam no Senhor se renovarão.
voaremos como asas da águia, sem cansarmos correremos, sempre seu poder andaremos, aos que esperam no Senhor dará poder. Seu mantimento, Ainda assim no Senhor alegraremos, nos alegraremos no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Deus, sim, no Senhor, nosso Deus, que traz a salvação. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Esse hino fala sobre o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Então, não importa a aflição, o Senhor está do seu lado. Amém? Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. No mesmo lugar o cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como assim mesmo o próximo ele não amou, fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor, e com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Samaritano vem, não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando protocolos se aproximou. Homem ferido, ele foi até o chão, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite, viu em suas feridas, estancou seu sangue e se levantou. Fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano de você cuidou. Ele olhou pra sua aparência e o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai
mas perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do soldado a ti mirar, em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. A igreja não posso explicar. Que maravilha, qual meio é Jesus, diga. Lindo coral é Jesus, mais fácil a face do teu lar, eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. A igreja, aleluia, glória a Deus. Qual meio é Jesus, diga. Qual meio é Jesus, mais fácil a face do teu lar, eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. A igreja, aleluia, glória a Deus. Explicar qual meio é Jesus. Oh, glória a Deus. É Jesus, mais fácil a face do teu lar, eu te verei. Diga mais uma vez. Não posso explicar. Grande coral harmonia, aleluia. Tu és Jesus, mais fácil a face do teu lar, eu te verei, Jesus. aleluia, glória a Deus. Não
desapareceu. Lá no coral faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu. Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida, volta, filho meu. Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida, volta, filho meu. Amém. Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, nesta noite estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez, com o propósito de adorarmos a Deus após termos ouvido belos louvores, hinos ao Senhor. E nós estaremos comentando um pouco com os irmãos uma palavra que Deus colocou em nosso coração. E eu queria que você acompanhasse conosco no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 1 ao 4, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Muito bem, queridos. Nesta noite eu gostaria de falar com vocês acerca do tema enfrentando as provações e triunfando sobre elas. Estamos vivendo uma época de pandemia, uma época onde muita gente está adoecendo e muita gente está morrendo. E isso vem à nossa vida como sendo uma tribulação, uma angústia, uma luta, uma guerra, uma provação. E nós devemos buscar em Deus forças para triunfarmos sobre esta provação, sobre esta luta. Nós acabamos de ler a Epístola de Tiago, e segundo a própria introdução deste livro, é ele mesmo o autor dessa epístola. E esse Tiago é um dos irmãos de Jesus, conforme Mateus capítulo 13, versículo 55, e conforme Marcos capítulo 6, e o versículo 3. E todos sabem que Maria, a mãe de Jesus, teve outros filhos além dele. Isso está escrito em São Marcos capítulo 6, versículos de 1 ao 3, que nos diz: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam nele. Ou seja, este Tiago é o irmão de Jesus que mais tarde tornou-se um dos líderes da igreja em Jerusalém e é apontado como um dos pilares da igreja, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2 e o versículo 9. Esse Tiago não poderia ser o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque esse apóstolo foi morto antes desta carta ser escrita. Também não poderia ser Tiago, filho de Alfeu, porque este não exerceu nenhuma influência notória na igreja de Jesus. Portanto, esta carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. E ela está datada por volta de 45 depois de Cristo, bem antes do primeiro concílio de Jerusalém, que se deu por volta do ano 50, o que torna esta carta a mais antiga do Novo Testamento. Essa epístola também é denominada como sendo uma epístola geral ou universal, porque não foi endereçada a uma pessoa específica, mas
basicamente foi escrita para públicos mais universais. As epístolas gerais da Bíblia são as 8 cartas do Novo Testamento que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. E são elas Hebreus, o próprio Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Para alguns estudiosos, essa epístola também é considerada como o livro de Provérbios do Novo Testamento. E há quem diga que Tiago é mais pregador do que escritor. O tema central deste livro, desta carta, dessa epístola, é o nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão. E segundo um historiador chamado Flávio Joséfo, Tiago foi morto apedrejado pelo Sinédrio por volta do ano 62 d.C., depois de ter denunciado a aristocracia, ou seja, aquela classe social formada por nobres que defendiam o monopólio do poder, e era principalmente a classe sacerdotal formada pelos fariseus e saduceus. E eles eram os homens mais ricos da época e os mais poderosos no tempo de Tiago. Por isso ele foi levado pelo sacerdote Ananos ao Sinédrio e ele foi condenado e morto, apedrejado pelo próprio Sinédrio. Um fato curioso é que ele só se converteu, esse Tiago, só se converteu depois da ressurreição de Jesus. Porque a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. João capítulo 7 e versículo 5 fala sobre isso. É claro, não é para menos. Imagine os irmãos de Jesus que cresceram com ele, que conheciam um ao outro muito intimamente, que brincaram juntos, aprenderam juntos, conviveram juntos, e agora ter que passar a crer que aquele irmão deles, Jesus, era o Filho de Deus encarnado? Era difícil acreditar. Por isso Tiago só pôde compreender isto depois da ressurreição de Jesus. Notemos que Tiago estava no local e no momento exato quando Jesus foi assunto aos céus, conforme Atos 1 e 13, e ele também estava no dia de Pentecostes e também foi cheio do Espírito Santo com os outros irmãos ali. E mesmo antes do derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus, assim que ressuscitou, ele apareceu especificamente para Tiago. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 3 ao 7. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E ele apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então aqui está uma citação direta de que Jesus ele apareceu a Tiago, o seu irmão, logo após ter ressuscitado, mostrando a ele a relevância dele para a vida da igreja. Mas por que Tiago escreveu esta carta? Entendemos que foi para resolver alguns problemas que existiam na sua época nos cultos e na igreja entre os irmãos. Dentre eles, os irmãos estavam passando por duras provações. Eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança e alguns crentes estavam trabalhando uma vida que não condiz com a Bíblia, falhando no viver naquilo que pregavam, e outros estavam vivendo de forma mundana.
E outros também ainda estavam se afastando do Senhor. E por fim também haviam crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Então, amados, o que é mais curioso é que esse Tiago, ele não se apresenta como sendo o irmão de Jesus. Tiago se apresenta como sendo servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, conforme o primeiro verso que lemos. Na verdade, isto nos aponta para uma postura de reverência e humildade muito grande por parte de Tiago. Justamente por ele não querer glória alguma com isso. Ele reconhecia que Jesus era o seu Senhor, do qual ele era seu servo. Ele não se vale do grau de parentesco que tinha com Jesus, o que poderia fazer sem nenhum constrangimento, pois ser irmão do Senhor lhe daria uma grande primazia sobre os demais líderes de sua época. O triste hábito do nepotismo ou patronato é inexistente e impensado aqui. Aliás, ele se intitula como sendo servo. Ele não é chefe, ele é servidor de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E os estudiosos dizem que o seu apelido era Joelhos de Camelo, por conta de ele ter uma vida de constante oração e, com isso, ter nos seus joelhos dolorosos calos e marcas profundas, como uma crosta. E ele era conhecido por ser um homem de oração. A epístola de Tiago tem início com a exortação à perseverança na fé e foi escrita num tempo onde os cristãos estavam enfrentando uma aflição de perseguição muito grande. Daí Tiago diz que quem suporta as provações sem desvanecer é bem-aventurado, vez que receberá de Deus a coroa da vida que será dada aos que o amam. Olha o que ele diz no versículo 12 desse mesmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, vemos aqui um Tiago que tinha tudo para ser vaidoso, esnobe, arrogante, altivo e convencido. Mas quando ele se dirige aos seus leitores, ele escreve no primeiro verso: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui a quem ele se dirige. Ainda no verso 1, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esse termo 12 tribos aqui, citado por Tiago, não tem conexão direta com as 12 tribos de Israel, mas tem conexão com os cristãos judeus de todas as tribos que possivelmente se converteram no Pentecostes e que, por conta da perseguição, estavam sendo expulsos da sua pátria, tendo que abandonar seus lares, suas casas, suas terras, suas cidades. Isso depois do martírio de Estevão. E é claro que quando uma pessoa é expulsa de sua terra, de sua casa, da sua cidade, ela fica sem chão, ela fica sem rumo na vida, ela fica sem destino e sem ter para onde ir. Mas Tiago vai trazer aqui para os irmãos algumas valiosas lições que servem inclusive para nós hoje. Nós, apesar de termos sido transformados em um povo especial, de termos sido comprados pelo sangue de Jesus e temos agora uma nova vida, isso não nos isenta de passarmos por aflições. Olha só o que ele diz, ainda continuando esse verso 1, lá no finalzinho que ele diz, que se encontram na dispersão. Essa palavra dispersão significa, tanto no original grego quanto na língua portuguesa, separação, disseminação, espalhamento, afastamento. E isso significa que, apesar de serem crentes salvos em Jesus, não
os impediu de que eles fossem desalojados, desinstalados de suas terras, de suas casas, da sua cidade, da sua pátria, e que a dispersão os atingisse. Eles são crentes, mas são perseguidos. Eles são crentes, mas foram dispersos. Apesar de serem crentes, tiveram seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres e muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos, conforme o próprio Tiago escreve no capítulo 5. Eles são crentes, mas ficam enfermos também e sofrem. Porque o fato de você ser um crente, ter Jesus na sua vida, ter aceitado Jesus, não implica que você estará blindado dos infortúnios naturais da vida. Porque você não vive no paraíso. O fato de você ser um crente não implica que não vá passar por lutas, por perseguições, por angústias, ou mesmo que você será poupado das aflições naturais da vida, como enfermidades, doenças, perdas e lutos. Porque nós vivemos num mundo marcado por injustiças. Vivemos num mundo marcado por perseguições, traições, lutas horrendas e terríveis. Não somos poupados dos problemas, mas nos problemas. Ainda hoje, há quem faça perguntas do tipo: por que um crente fiel fica desempregado? Ou por que um crente fiel sofre com câncer? Por que um crente fiel enfrenta a luta, enfrenta luto, enfrenta dor, enfrenta provações? É preciso entender que Jesus jamais permitirá que seus filhos enfrentem as lutas sozinhos. Mesmo ele dizendo que no mundo teríamos aflições, mas ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O verbo se encontra no presente do indicativo. Eu estou convosco. Não é eu estarei, nem eu estava, é eu estou. Então, não é somente nos tempos bons, nos dias felizes. Não. Ele diz que está conosco todos os dias, nos dias bons e também nos dias maus, nos dias ruins. Portanto, alguns daqueles destinatários que se encontravam na dispersão, a quem Tiago escreve, eles estavam doentes ou aflitos. Olha o que ele diz no capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Aqui ele traz duas situações na vida dos crentes ali. Um crente que estava aflito e outro que estava doente. E o que estava contente também. Mas então, como nós podemos transformar essas provações em triunfo? Em primeiro lugar, a gente deve compreender que as provações são compatíveis com a fé cristã. O versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Observemos que Tiago não se dirige a pessoas ímpias, ele diz meus irmãos. Ele não fala aqui para pessoas pagãs, incrédulas, descrentes, ou a pessoas que ainda não creram em Jesus. Ele se dirige aos crentes salvos em Jesus, aos seus irmãos na fé. E ele escreve, meus irmãos. Então não fique escandalizado se você está passando por lutas. Não coloque em dúvida a fé em Deus que você está passando, pelo simples fato de você estar passando por dificuldade. Porque as provações são compatíveis com a fé cristã. O apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo, e ele diz na segunda carta o seguinte, capítulo 3 e o versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Então não é uma vida fácil o Evangelho.
Porque as dificuldades da vida, ou os sofrimentos, ou as angústias, enfim, tudo pode acontecer na vida do cristão. E acontece, mas tem um segredo aqui. É que nada dessas coisas deve ser capaz de nos afastar desse tão grande amor de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, o apóstolo Paulo diz assim: porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja quanta coisa que vem e que nos sobrevém com o propósito de nos afastar de Deus. Mas o apóstolo diz que nada dessas coisas tem a capacidade, tem a força, ou é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque as provações que nos sobrevêm, elas têm causas. Por que as provações nos sobrevêm? Primeiro, por causa da nossa humanidade e de nossa fragilidade terrena e passageira. Ou seja, estamos vulneráveis a doenças, acidentes, desapontamentos. E isso faz parte da nossa natureza humana. E, em segundo lugar, por causa da nossa pecaminosidade. Ou seja, muitos problemas que enfrentamos foram criados no laboratório do nosso próprio pecado, do nosso próprio coração. Por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos. Então, porque somos pecadores, isso nos sobrevém provações. E, enfim, e por fim, por causa de nossa decisão de seguir a Cristo. Ou seja, nós enfrentamos muitas tribulações por sermos cristãos, pois Satanás, o mundo e a própria carne lutam contra nós diariamente e incansavelmente, constantemente. E os cristãos aqui nesta carta foram dispersos pelo simples fato de serem cristãos. Isso bastava para viverem em provação, para serem expulsos e desalojados de seus lares, tendo seus bens despojados. Mas como nós podemos transformar essas provações em triunfo? Em segundo lugar, devemos compreender que as provações, todas elas, são passageiras. Olha o que diz o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Passardes. Tiago nos diz que além dessas provações serem compatíveis com a nossa fé, ele nos diz também que elas são passageiras. Devemos entender que as provações não duram a vida inteira. Via de regra, nós não suportamos uma vida inteira de provações. Depois da noite vem o amanhecer. Depois da tempestade vem a bonança. Nós não ficamos estacionados nas provações. Nós estamos passando por elas. Alguns passam de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, mas todos passamos. E é interessante que Eclesiastes, no capítulo 3, e os versos de 1 a 8, ele vai nos trazer aqui uma lição. E ele diz o seguinte, o escritor, ele diz, o sábio Salomão, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar,
Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que está escrito aqui? O que é que isso traz de lição para nós? É que para tudo há um tempo, e até mesmo as provações, elas são passageiras. Mas, em terceiro lugar, devemos compreender que as provações que nos sobrevêm, elas também são variadas. Glória a Deus. O versículo 2 ainda, ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essa palavra no grego significa variadas cores, multicoloridas. Ou seja, existem provações leves, de cores claras, e outras que surgem com tons mais escuros, tenebrosas. Precisamos entender que a Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa mesma palavra utilizada em Tiago 2, várias, é a mesma utilizada por Pedro, multiforme. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que para cada prova que você enfrenta, tem uma graça suficiente para poder você vencer a prova. Se a cor da sua aprovação é uma cor clara, a graça é suficiente. Se a cor da sua aprovação é escura, tenebrosa, dolorida, a graça também é suficiente. Deus nunca permitirá que você seja tentado ou provado além das tuas forças, no sentido de que Ele não dê a você a graça suficiente para você enfrentar e vencer. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aqui está dito que Deus não permitirá que a gente seja nem provado e nem tentado além das nossas forças. Mas, em quarto lugar, como nós podemos transformar essas provações em triunfo? Devemos compreender que as provações também são, para nós, pedagógicas. Olha o que diz o versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então aqui nós temos a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele dirige todos os acontecimentos, sejam eles grandes ou pequenos. Versículo 3 diz, sabendo que. Isso significa dizer que nada passa desapercebido ou despercebido por Ele, por Deus. Deus sabe de tudo e Ele tem completo e absoluto controle de todas as coisas. Portanto, entenda que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Quando as provações chegam à nossa vida, é porque Ele tem uma finalidade maior, um plano maior, um projeto maior. E qual é o plano de Deus com isso? É a provação da nossa fé. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele o testou com o fim de aumentar a sua fé. Quando Deus prova a nossa fé, Ele nos aproxima dEle. Olha o que Jó escreveu no capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó não conhecia a Deus tão intimamente, mas após Deus ter prová-lo, Jó agora passa a ter uma intimidade com Deus muito maior.
ele passou a exercitar mais a sua fé, ele passou a crer mais em Deus. Ele podia agora dar o testemunho de que Deus não abandona seus filhos, mesmo nas horas mais difíceis e tenebrosas de suas vidas. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. As provas da fé provam que, de fato, nascemos de novo. Quando somos provados, estamos sendo experimentados por Deus para o nosso próprio crescimento. Deus prova a você e a mim porque Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando um projeto que é o de sermos parecidos com Jesus. E esse projeto de Deus é nos apresentar íntegros, sem mancha e sem mácula, parecidos com o nosso Senhor Jesus. O versículo 4 ele vai dizer: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança visa nos levar à maturidade. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, que as tribulações, elas são pedagógicas, nos levam à maturidade. E a palavra grega para perseverança significa paciência com as circunstâncias, ou seja, coragem, perseverança em face do sofrimento e dificuldades. Porque os crentes imaturos são sempre impacientes. Você lembra de Moisés, que matou um egípcio? Lembra de Sansão, que contou o seu segredo para Dalila? E Pedro, que quase mata um soldado romano por nome Malco? Porque maturidade não se alcança apenas lendo um livro, frequentando os cultos, ou pelo simples fato de fazer alguma coisa para Deus em sua obra. É preciso passar pelas provas, porque isso vai trazer para nós experiência íntima com Deus. Quem algum dia já passou por alguma provação nesta vida e triunfou, tem em si as marcas de Cristo. Pode contar agora para as pessoas quem é Jesus e o que Ele fez em sua vida, a fim de promover nas pessoas a edificação e o crescimento da fé genuína em Cristo. Portanto, como devemos nos comportar diante da provação quando esta vier? O versículo 2 nos responde isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se a gente for contar essa coisa do sofrimento, da provação para uma pessoa que não é evangélica, que não é cristã, que é ímpia, ela com certeza irá rir de nós. E é claro que eu sei que os apóstolos de Jesus, depois de tudo que viram, depois de tudo que ouviram, depois de terem sentido uma alegria tremenda, por terem Jesus com eles, convivendo com eles por 3 anos, eles não tinham outra forma de se expressar a não ser se entregando como eles se entregaram, morrendo da forma como eles morreram, como mártires, sendo presos e torturados como eles foram. O problema é que a geração de hoje, os crentes de hoje, não sabem o que é viver o verdadeiro Evangelho de Jesus na sua pureza e na sua simplicidade. Porque se prega por aí um Evangelho muito fácil, sem cruz, sem sofrimento, sem a experiência pessoal com Deus. Um Evangelho sem sabor, sem a presença de Jesus, somente movido pelo pensamento positivo, pela entrega aparente, pelo modo de viver falso, pobre e sem compromisso, apenas com interesses terrenos, sem o mínimo de responsabilidade com o reino de Deus. Porque para muitos hoje, provação não combina com alegria. Provação combina com choro,
com angústia, com tristeza, mas quando você entende que o propósito, a finalidade, o fim da linha, aleluia, o que está sendo feito, todo esse macro projeto de Deus, então você passa pela prova tendo motivo de toda a alegria. Isto quer dizer que, em vez de você ficar murmurando, reclamando, ao invés de ficar amargo, de esconder-se numa caverna, você vai passar a ter alegria intensa. Porque, acima de tudo, está em nós a esperança de que não estaremos sozinhos jamais. Essa alegria é confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. E eu te pergunto nesta hora, como é que está o grau da tua animosidade perante as provações da vida que tem lhe afligido? Porque todos nós estamos enfrentando provações. Uns com grau mais leve, com cores mais claras, e outros com grau mais elevados, com cores mais escuras e tenebrosas. Mas não fique desesperado se você estiver passando por esse momento, porque o salmista, ele escreveu no Salmo 40, verso 17: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. E ele diz a Deus: Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Portanto, confie em Deus. Ele está trabalhando por você. E o fim dessa obra é a glória de Deus. Porque as provações visam a glória de Deus. Temos alguns exemplos disso na Bíblia. O cego de nascença. Jesus disse que ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Sobre Lázaro, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E Jó, como dissemos, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, transforme as provações da sua vida em triunfo. Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E o apóstolo Paulo nos encoraja dizendo em 2 Coríntios 4, 8 e 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Portanto, saiba que Jesus te ama. Ele deu a vida por você e te chama. Ele nunca vai deixar você sozinho. Ele nunca abandona um filho seu. Isso está comprovado em Isaías 49, versículos 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Glória a Deus. Creia que Deus não nos prova por gostar de nos ver sofrer. Portanto, meus queridos e amados irmãos, e a você que nos assiste nesta noite, se você está passando por alguma dificuldade em tua vida, por alguma provação, tenha a certeza e a firmeza de que nada poderá ser capaz de te afastar do amor de Deus. Tenha a certeza e a firmeza de que todas as provações são passageiras. Todas elas, apesar de diversas, elas vêm para nos ensinar. Entenda que as provações, as lutas e as dificuldades jamais são eternas. Todas têm um prazo de validade. Deus, Ele marcou o dia do início desta luta que você está enfrentando agora.
mas também Ele já marcou o dia em que ela vai passar. Os Salmos de número 55, verso 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E se você ainda não decidiu entregar sua vida para Jesus, faça isso nesta hora. Porque a luta vem a todos os homens, mas quando passamos por elas, na companhia de Jesus, é diferente. Porque Jesus traz paz, Ele traz alegria, Ele traz a esperança, a certeza de que não estamos sozinhos, Ele traz a solução, a libertação, a transformação e a salvação. Não há poço tão profundo que o amor de Deus não consiga alcançar. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Venha para Jesus. Ele te ama. Ele te chama. Ele quer trazer alento e conforto à tua alma. Que Deus abençoe a sua vida nesta hora. Eu quero orar com você e por você. Querido Deus e Pai, nesta hora, Senhor, quando temos ministrado a tua palavra acerca das provações, como enfrentá-las em triunfo. Ó Deus, eu sei que nesta hora tem muita gente sofrendo, tem muita gente angustiada, tem muita gente que perdeu seu emprego, tem muita gente que fechou seu comércio, tem gente passando dificuldades extremas de fome. Ó Deus, mas o Senhor é o Deus que não desampara o teu filho, não desampara o teu povo, não desampara aqueles a quem o Senhor chamou para te servir. Meu Deus, que o Senhor possa nesta hora fazer um milagre em cada lar, trazendo salvação, libertação, cura, consolo e paz. Ó Deus, abençoe cada família, abençoe cada pai de família, cada mãe de família. Meu Deus, que a tua bênção esteja neste lar agora, trazendo o consolo do Espírito Santo, convencendo o homem da justiça, do seu pecado e do juízo. Ó meu Deus, que cada um possa entregar sua vida ao Senhor. Aqueles que estão fracos na fé, achando que estão abandonados pelo Senhor pelas provações. Meu Deus, renove as forças, renove as promessas. A tua palavra diz que o Senhor não nos deixa órfãos, não nos abandona, mas que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Senhor, faça este milagre agora neste lar. Dê um abraço em cada alma, que o teu Espírito Santo possa agora confirmar essas palavras. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não tem nos deixado sozinho, mas tem nos ajudado dia após dia. Vá agora ao encontro de cada um que está de frente, trabalhando nesta pandemia. Ajude os médicos, os enfermeiros, os motoristas de ambulância, do SAMU, aos policiais. Ó Deus, aos que estão trabalhando na linha de frente e que não podem parar. Deus, tenha misericórdia de cada um deles. Não deixe que venha faltar nada em seus lares. Livra-os dessa pandemia, desse vírus invisível, esse inimigo letal e mortal. Que o Senhor possa ajudar a cada um deles. Fica conosco, ó Deus, abençoe a nossa igreja, a Assembleia de Deus Harmonia, o nosso pastor Moisés, nosso pastor Zósimo, as suas famílias, todos os obreiros, os líderes, nossos irmãos e irmãs, nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças. Meu Deus, conforte a alma de cada um, quando estamos já nos preparando para o retorno presencial. Ó Deus, que haja a tua bênção, que cada um possa saber se portar, obedecendo as normas, os decretos, para o nosso próprio bem, e que o Senhor possa nos ajudar a passar por essa dificuldade, por esta provação, dando glória ao Senhor. Muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta noite, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada lar,
em cada família, em cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar comigo este hino maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. E esse hino relata algumas histórias do passado, do povo de Deus, passando por sofrimento, mas todos eles foram vencedores. Amém? Vamos cantar. Quando a noite fica mais escura, é sinal que o dia vai raiar. Quando a dor se torna mais intensa, é sinal que logo vai passar. Quando caem as folhas de uma árvore, é sinal que as flores logo vêm. E se vêm as flores, vêm os frutos. Não desanimes, Deus não despreza ninguém. Deus nunca deixa seu servo aqui sozinho. Deus não permite o inimigo lhe vencer. Deus não é surdo, nem tampouco está dormindo. Só tem uma coisa, Ele opera como quer. Aleluia. Se o mar vermelho está na frente, é lá que Faraó vai perecer. E se Gideão só tem 300, esta guerra ele vai vencer. E se Jericó tem muros altos, depois das 7 voltas cairá. E se o Golias é tão grande, fica mais fácil, pois Davi não vai errar. Deus nunca deixa seu servo aqui sozinho. Deus não permite o inimigo lhe vencer. Deus não é surdo, nem tampouco está dormindo. Só tem uma coisa, Ele opera como quer. Deus nunca deixa seu servo aqui sozinho. Deus não permite o inimigo lhe vencer. Deus não é surdo, nem tampouco está dormindo. Só tem uma coisa, Ele opera como quer. Ele opera como quer. Ele opera como quer. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus.